Oi gente, bem-vindos ao canal. Esse vai ser o segundo vídeo da série que eu vou fazer sobre esse livro aqui, O Homem que Calculava. Vai ser uma série de vídeos porque seria realmente uma pena resumir esse livro e não aproveitar todo o potencial matemático que ele tem. Sejam bem-vindos e vamos calcular. Bom, continuando a história do Homem que Calculava, vamos olhar agora o problema do joalheiro. Depois que o Hans e o Beremiz chegaram em Bagdá, eles foram para uma hospedaria. E o Hans era amigo do dono dessa hospedaria. Quando ele ficou sabendo que o Hans estava viajando com um calculista, ele pediu ajuda para resolver um problema dele com outro hóspede. O problema era o seguinte: o hóspede em questão era um joalheiro que veio para a cidade para fazer negócios. E ele fez o seguinte acordo com o dono da hospedaria. Se ele conseguisse vender as joias dele por 100 dinares, ele ia pagar 20 dinares pela hospedagem. Mas se ele vendesse as joias por 200 dinares, aí ele ia pagar 35 dinares pela hospedagem. O problema é que ele conseguiu vender as joias por 140 dinares. E aí, o cálculo dele de quanto ele deveria pagar e o cálculo do dono da hospedaria de quanto ele deveria receber não estavam combinando. O joalheiro queria pagar 24 dinares e meio. E o dono da hospedaria queria receber 28 dinares. Agora, como que cada um deles chegou nesse valor? Proporção feita pelo mercador de joias. 200 está para 35, assim como 140 está para x. Multiplicando, fazendo a regra de 3, ele tem que x é igual a 24,5. Já o cálculo do dono da hospedaria era diferente. A proporção feita pelo dono da hospedaria era a seguinte: 100 está para 20, assim como 140 está para x. Fazendo a regra de 3, ele acha o valor de x igual a 28, que é quanto ele acha que deveria receber. Então, com qual dos dois você concorda? Com o joalheiro ou com o dono da hospedaria? Pode dar pausa no vídeo para decidir, tá? Bom, para solucionar o problema, o Beremiz explicou que todos os dois estavam errados. Na verdade, o valor que deveria ser pago era de 26 dinares. Agora, como foi que esse homem chegou a essa conclusão? Ele esclareceu o caso da seguinte forma: de acordo com a combinação feita, o hóspede seria obrigado a pagar 20 dinares pela hospedagem se vendesse as joias por 100, e seria obrigado a pagar 35 se vendesse por 200. Então nós temos assim: o preço da venda, 200, daria 35 como custo de hospedagem. Se o preço da venda fosse 100, daria 20 dinários como custo de hospedagem. Reparem que a diferença de 100 no preço da venda corresponde a uma diferença de 15 no preço da hospedagem. Então, se o acréscimo de 100 na venda traria um aumento de 15 na hospedagem, qual é o aumento da hospedagem com um acréscimo de 40 na venda? A proporção feita pelo calculista é que 100 está para 15, assim como 40 está para x. O valor de x é 6, que é o acréscimo do preço, e não o total da dívida. Agora sim faz sentido, né? No dia seguinte, o Hans e o Beremiz foram até a casa daquele vizir que eles conheceram quando entraram na cidade e para quem o Beremiz ia passar a trabalhar como secretário. Quando chegaram lá, o vizir quis fazer um teste com o Beremiz para mostrar as habilidades dele para um amigo que estava com ele lá na casa. Ele levou o Beremiz até um pátio onde tinha um rebanho de camelos que ele ia oferecer como dote para o futuro sogro pela noiva dele. E pediu para que o Beremiz rapidamente contasse quantos camelos tinham lá. Ele, sem problema nenhum, contou lá que tinha 257. E deixou todo mundo lá espantado com a facilidade e a rapidez com que ele conseguiu contar esse rebanho de camelos. Bom, ao saber que aquele rebanho, na verdade, se tratava de um dote que o vizir ia pagar pela sua noiva, ele resolveu fazer uma sugestão para tornar o presente um pouco mais especial. Bom, o rebanho era de 257 camelos, mas um desses camelos tinha uma orelha com defeito. Então ele sugeriu ao vizir que ele retirasse esse camelo e ficasse com um rebanho de 256. E aí ele explicou por que esse número seria muito mais significativo para dar de presente para o futuro sogro. A questão era a seguinte:
A noiva do vizir tinha 16 anos e 256 é exatamente o quadrado de 16. Ele estaria dando para o sogro um presente com o mesmo significado do presente que o rei Salomão deu como dote pela sua noiva. Além disso, 256 é potência de 2 e para os árabes o 2 tinha um significado muito simbólico, muito romântico. Além do que, o 256 corresponde a uma amizade quadrática. E aí ele vai explicar o que é isso. Olha que legal essa história. Vamos somar os algarismos de 256. Obtemos a soma 13. O quadrado de 13 é 169. Agora, se a gente somar os algarismos de 169, a soma dá 16. Portanto, os números 13 e 16 têm uma curiosa relação que ele chama de amizade quadrática. Realmente, se os números 13 e 16 pudessem conversar entre si, eles diriam o seguinte: o número 16 diria ao 13: quero prestar-te uma homenagem, meu caro. O meu quadrado é 256 e a soma dos algarismos desse quadrado é 13. E o 13 responderia: agradeço a tua gentileza, meu amigo, e quero retribuí-la na mesma moeda. O meu quadrado é 169 e a soma dos algarismos desse quadrado é 16. Assim, ele conta a historinha da amizade quadrática. Certo dia, passeando pela cidade de Bagdá, o Beremiz deu de cara com uma loja que tinha um nome muito curioso. A loja se chamava Os Quatro Quatros, porque tudo naquela loja custava 4 dinários. Mas foi uma oportunidade para o Beremiz explicar para o Hans e para a gente uma curiosidade muito interessante sobre o número 4, que é considerado uma das maravilhas do cálculo. Beremiz diz o seguinte: nós podemos formar um número qualquer usando 4 quatros. Quer formar o número 0? É fácil. E se eu quiser formar o número 1? E o número 2, como é que eu faço? Quer formar o 3? É mais fácil ainda. E o número 4? Esse é de graça. E como eu faria para ter como resultado o número 5? Quer formar o número 6? E o número 7, hein? Será que é complicado? Para mim foi fácil achar o 8. O número 9 também é muito interessante. E para formar o 10, então? Alguns calculistas afirmam que é possível você fazer qualquer número inteiro entre 0 e 100 usando 4 números 4. E aí? Esse é o seu desafio. As regras são as seguintes: você tem sempre que usar 4 números 4 na sua equação. Você também pode usar as 4 operações básicas: somar, subtrair, dividir e multiplicar, além de fatorial e raiz quadrada. E você não pode escrever nenhum outro número que não seja 4. Bom, esse é o seu desafio. Divirta-se e até o próximo vídeo. Esqueci de falar, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Até a próxima!